Vamos lá, galerinha, corrigir nossa última prova, prova de função quadrática ou função de segundo grau. Temos aí 5 questões na prova. Não esquece de se inscrever já, deixar o like para assinar essa chamada. Então vamos lá. Em um famoso jogo eletrônico de arremessar pássaros, a trajetória do lançamento corresponde à parte de uma parábola, como na figura. Então já está aqui destacado em vermelho a parábola que forma do arremesso do nosso pássaro. Considere que o jogador fez um lançamento de um pássaro virtual cuja trajetória pode ser descrita pela função h de x igual a x ao quadrado mais 4x, com x variando entre 0 e 4. O gráfico mostra essa trajetória. Então, temos aqui no lado o nosso gráfico, representando a trajetória do lançamento aqui da nossa figura do lado. O ponto de lançamento do pássaro coincide com a origem do plano cartesiano. Então, o pássaro está saindo desse ponto aqui. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o pássaro começa a... Então, temos aqui as nossas alternativas. A gente pode testar nossos pontos aqui na função ou observar algumas coisas que a gente consegue já só observando o nosso gráfico. Então, letra A. O nosso pássaro começa a cair a partir do ponto 2 e 4. Então, 2 para x, 4 para y. A partir desse ponto aqui, o pássaro começa a cair? Sim, né? Então aqui ele está subindo, o h vai ser a nossa altura, o x o alcance desse pássaro. Então, aqui ele está subindo até o ponto 2 e 4. A partir daqui, então ele quer saber aqui, ó, é correto afirmar, analisando o gráfico, é correto afirmar que o pássaro começa a cair a partir. Então daqui para frente ele vai estar descendo, tá certo? Sim, tá certo. Letra B. Vamos ver se não tem nenhuma outra alternativa que possa corresponder à afirmativa correta, né? Começa a cair a partir do ponto 4 e 2. 4 para x, 2 para y. Esse ponto aqui nem no gráfico tá, então a alternativa B está errada. Letra C. Subir a partir do ponto 2 e 4. 2 para x, 4 para y. Nesse ponto aqui ele começa a subir? Não, a gente já viu que a partir desse ponto ele começa a cair. Então essa questão aqui está errada. Letra D. A subir a partir do ponto 4 e 2. A gente já viu que o ponto 4 e 2 não faz nem parte da nossa função aqui, né? Então, obviamente seria errado. E a letra E. A subir a partir do ponto 3 e 3. Então 3 para x, 3 para y. Nesse ponto aqui ele está dizendo que começa a subir. Não, esse ponto aqui ele já está caindo faz um tempinho, né? Então tá errado. A alternativa correta aqui seria a letra A. Feito? Então, a primeira questãozinha, só observação. Feito? Vamos para a questão 2. Questão 2, o que ela pede aqui? Sejam f e g funções reais dadas por f de x igual a x mais 1 e g de x igual a 1 mais 2x ao quadrado. Os valores de x tais que f de x e g de x são... Então eu quero saber qual é o ponto onde essas duas retas se intersectam. Então onde é que é a interseção dessas duas retas? O que eu vou fazer? O próprio sistema já está me dizendo. Eu tenho uma função do primeiro grau e aqui uma função do segundo grau. Mas isso não é tão importante assim, porque o que ele está querendo saber? Quais são os valores onde f de x vai ser igual a g de x? Olhando as respostas, eu quero saber só o valor em x, não quero saber quais são os pontos. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A g de x, opa, ele pede aqui a f de x igual a g de x. Então eu vou fazer, pegar minha f de x, x mais 1, igual a minha g de x. 1 mais 2x ao quadrado. Para saber quais são esses valores, como as duas funções estão uma igual a outra, eu tenho que igualar ela a zero. Para igualar ela a zero, eu tenho que passar tudo para um lado, ou tudo para o outro lado. Então, eu vou passar tudo para o lado esquerdo, então eu vou ter aqui os 2x ao quadrado, vai passar para o lado de cá, menos 2x ao quadrado. Então, mais x, mais 1, esse 1 aqui vai passar para o outro lado, menos 1. Tudo isso igual a zero. Esse mais 1, menos 1, vai sumir, então eu vou ficar com menos 2x ao quadrado mais x igual a zero. Eu tenho uma função igual a zero, eu posso aplicar a Bhaskara para achar as raízes da minha função. Nesse caso dessa função aqui, que são os valores em x que vai dar igual a zero. Poderia ter passado esse x mais 1 para o lado direito? Poderia, ia dar na mesma situação, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vou aplicar a Bhaskara para saber quais são os dois valores em x. Então vamos lá. Delta igual menos, aqui é mais b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c,
E depois, na segunda parte, eu aplico ali em x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, aplicando a minha função na primeira parte da Bhaskara, aqui no delta, eu vou ter aqui b ao quadrado, b é 1, então o delta vai ser igual a 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, é o que está junto com o x, então aqui, desculpa, o x ao quadrado, então é menos 2, então menos 2, vezes o valor do c, que é o valor que está sozinho, no caso aqui eu não tenho, então é vezes 0. Então aqui, delta igual 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes menos 2 vai dar 8 positivo, vezes o 0, isso aqui tudo dá 0. Então delta igual a 1. Continuando nossa conta aqui, nós vamos ter x igual menos o valor do b, então menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes o valor do a, menos 2. Então vou ter aqui x igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. Então nós vamos ter aqui que o x é igual a menos 1, o x', menos 1 mais 1 dividido por 4, menos 1 mais 1 dá 0. 0 dividido por 4, 0. E x duas linhas vai ser igual a menos 1 dividido por 4. Então menos 1 com menos 1, menos 2 dividido por 4. Aqui dá para simplificar, que vai dar igual a menos 1 sobre 2. Então a nossa resposta... Opa, desculpa, menos não. Aqui o menos 4 dessa parte de baixo aqui. Então vai ficar menos com menos, vai dar 1 sobre 2 positivo. Quase me esqueci desse sinalzinho daqui. Tá? Então ele está aqui embaixo também. Então eu tenho 1 sobre 2 e 0. Então 1 sobre 2 e 0, procurar qual das alternativas é a letra E. X é 0 e o x', né? E x duas linhas, 1 sobre 2. Fechou? A ordem que vai encontrar aqui, você vai achar primeiro o x duas linhas como sendo 1 sobre 2 aqui, no lugar do x', ou vice-versa, não interfere na resposta, tá? Porque os dois valores são em x. Feito? Então a questão número 2 está feita. Vamos para a questão número 3. A questão número 3, ela não é só observação, ela tem algumas contas a serem feitas. Então vamos puxar aqui nosso rascunho já. Vamos lá, questão número 3. Durante as competições olímpicas, um jogador de basquete lançou a bola para o alto em direção à cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada parábola, ou seja, semelhante ao que aconteceu na questão número 1. Tá? Ele vai fazer uma curva. Então nós vamos ter aqui nosso gráfico, tá? Um esboço do nosso gráfico. Por uma parábola que pode ser representada pela expressão h de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8x, onde h é a altura da bola e x a distância percorrida pela bola, ambas em metros. A partir dessas informações, encontre o valor da altura máxima alcançada pela bola. Então o que ele está pedindo aqui nada mais é do que a altura nosso y do vértice. Então o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes o a. O delta o que é? Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então nesse caso aqui, o que seria o delta? Deixa eu tirar minha questão aqui, deixar só as alternativas. Então delta igual, eu tenho a minha parábola, é h de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8x. Então, vou igualar ela a zero, menos 2x ao quadrado mais 8x igual a zero. Lembrando, b é o que está junto com x, então 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, menos 2, vezes o c, aqui, o c que é 0. Então isso aqui tudo vai dar 0, então delta é igual a 64. Então o y do vértice é igual a menos 64 dividido por 4 vezes o a, que é o menos 2. Então vou ter aqui menos 64 dividido por menos 8.
Negativo com negativo vai dar um valor positivo. 64 dividido por 8 dá 8. Então 8 metros. 8 metros aqui nas nossas alternativas, alternativa C. Então, bastava achar o y do vértice. Não precisava achar as raízes da função, nem nada disso, tá? Era só o y do vértice. Nem o x do vértice não precisava calcular. Feito? Vamos para a questão número 4. A questão número 4 também era só observação, tá? Não tinha conta, não tinha nada. Questão 4. O morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente com algum prejuízo, então não é perfeito, tá? Em um sistema cartesiano através de uma função polinomial de segundo grau da forma y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Agora começa a parte importante, tá? Com a base da montanha no eixo das abscissas. Então a base, então aqui no gráfico, deixa eu fazer de azul aqui, teria basicamente essa curvatura aqui, tá? Então, o eixo das abscissas está na base da montanha, então o eixo x está na horizontal. O eixo y não interfere onde é que está, se vai estar aqui no meio, aqui na beirada, não vai interferir, tá? Vamos só representar ele aqui na ponta aqui no nosso gráfico, mas ele não interfere, tá? O que ele pede aqui? Para que fique mais adequada essa representação, podemos ter, então o que ele tem aqui? Ele quer saber os parâmetros a, o b ao quadrado menos 4a vezes o c. Ele quer saber se é maior ou menor que zero, esses parâmetros, ou é igual, o que está acontecendo. Então, primeira coisa, a nossa curva está voltada para baixo. Então, olhando aqui no nosso gráfico, ele está viradinho para baixo. Então, se ele está virado para baixo, a gente sabe que o nosso A é menor do que zero. Então, se o A é menor que zero, eu já elimino a alternativa A e a alternativa D. Opa, alternativa D não, alternativa B, desculpa. A alternativa D ainda pode ser, porque o A é menor do que zero. Então, pegando essa parte aqui, o A sim pode ser menor do que zero. Então, a letra A e a letra B eu já eliminei. Quando ele fala b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que ele fala em todas, o que eu estou vendo nisso? Eu estou vendo o meu delta. Então, eu estou dizendo que o delta, ele quer saber se é maior, menor ou igual a zero. Olhando para o gráfico, eu tenho aqui dois pontos que tem interseção no eixo x. Se tem interseção no eixo x em dois momentos, o delta ele é maior que zero. Então, se o delta é maior que zero, eu elimino a alternativa E, que diz que o delta é igual a zero. A alternativa C, que diz que o delta é menor que zero, ela cai fora. A alternativa A e a B já foram eliminadas anteriormente, então me sobra a alternativa D, que o delta é maior que zero. Então, se o delta é maior que zero, a alternativa correta é a letra D. Feito, o A é menor que zero, então a curva ficou, só redesenhando aqui, a curva ficou virada para baixo. E o nosso delta, ele é maior do que zero, porque ele tem duas raízes, ou seja, tem dois momentos que a nossa função iria tocar o nosso eixo x. Feito? Respondido a número 4, vamos para o número 5. A número 5 também é semelhante à questão número 4, só que ele dá direto uma parábola, sem função nenhuma, só o desenho mesmo, sem nada. Seja uma função quadrática dada por onde estão por onde são constantes e cujo gráfico a parábola está esboçada na figura. É correto afirmar que... Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar o gráfico e depois a gente vai para as alternativas, tá? Concavidade voltada para cima, então A é maior do que zero. Está cortando o nosso eixo Y na parte decrescente, então a gente sabe que o B é menor do que zero. O valor onde corta o C, ele está... O valor para y ele é positivo, porque ele está acima do eixo x. Então, o c é maior do que zero. Está cortando o nosso eixo x aqui? Não está, né? Então, delta é menor do que zero. Então, observando esses parâmetros que a gente estudou em sala de aula, vamos ver qual alternativa fecha com as alternativas que a gente tem aqui. É correto afirmar que o a é menor do que zero? Não. O b é maior do que zero? Opa, B menor que zero. Então, não é maior que zero, cai fora. O C é menor do que zero? Não, né? Cortou acima do eixo X, também não é. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Isso daqui nada mais é do que delta. Então, delta
igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O delta é menor do que zero? Sim, né? Então a alternativa correta aqui, a letra D. A letra E, a gente não estudou o parâmetro em sala de aula, então automaticamente ela estaria errada, não iria colocar um negócio que não foi explicado em sala. Então isso aqui era mais para dar aquela confundida, ter a quinta alternativa, vocês iriam se prender nas 4 primeiras. Feito, vai que alguém descobre uma outra teoria ali, né? A gente colocou a alternativa C também, mas ela não foi explicada em sala. Feito, galera, então o gabarito que a gente tem aí na nossa prova seria primeiramente a letra A, então vamos anotar aqui embaixo. A1 seria a letra A, a número 2, que era da conta, igualando uma questão a outra. A gente tinha aqui nosso sisteminha. A 2 era a letra E, a questão 3, que era só para achar o vértice da parábola, é a alternativa C, então a 3 alternativa C. A número 4, que era só observar o gráfico aqui e dizer se o A era maior que zero, dizer que o delta, que o A era maior que zero e o delta, o A era menor que zero e o delta maior que zero. Então a número 4 daria a alternativa D. E a questão número 5, que nós acabamos de fazer ela aqui, alternativa D também. Então 5D. Feito, esse é o nosso gabarito. Espero que tenham conseguido acompanhar. Se tiverem dúvidas, podem deixar no comentário. Assim que possível, respondo. Feito, galera. Forte abraço. Vou indo nessa, a nossa última correção de prova do ano. Não esquece de se inscrever e deixar o like para assinar a chamada. Valeu, forte abraço. Fui!